Hoje vamos falar sobre a regra 80-20, que torna as relações humanas mais fáceis. Muitos dizem que a maioria dos problemas das pessoas está relacionada às relações interpessoais. Vou apresentar essa regra que pode aliviar muito esse estresse. É uma ótima ferramenta para tornar as relações mais fáceis, então acho que vale a pena lembrar. Então o que é essa regra 80-20? É uma lei que diz que muitos fenômenos são distribuídos numa proporção de 80-20. Por exemplo, 80% da riqueza mundial pertence a 20% dos mais ricos. 80% dos crimes são cometidos por 20% das pessoas. 80% do tráfego ocorre em 20% das estradas. E passamos 80% do nosso tempo com 20% de nossas roupas. No caso dos smartphones, com apenas 20% das funcionalidades, podemos realizar 80% das tarefas. Muitos fenômenos seguem essa proporção de 80-20. Se transformarmos isso num gráfico, seria assim. Mas veja bem, nem sempre é exatamente 80-20. Às vezes é 70-30, outras vezes é 90-10. O ponto principal é que sempre há uma variação. Essa variação é encapsulada na regra 80-20. Essa regra também é chamada de Lei de Pareto, em homenagem ao economista que a descobriu, Pareto. Além disso, há outra regra chamada de Lei 262, que é importante entender. Por que 262? Bem, por exemplo, as formigas trabalhadoras. Você pode pensar que todas são trabalhadoras, mas na verdade não são. Apenas 20% delas são as verdadeiras trabalhadoras. As formigas elite, que coletam 80% dos alimentos. Então o que as outras estão fazendo? Bem, 60% está trabalhando em um ritmo moderado, e os últimos 20% são as formigas preguiçosas. Na verdade, isso não se aplica apenas às formigas, mas também aos humanos. Parece que, independentemente da empresa que você visite, geralmente segue o padrão 262. Agora, o que é interessante é o que acontece quando você observa apenas as formigas elite. O que você acha que acontece? Você provavelmente pensaria que elas fariam a maior parte do trabalho, certo? Mas não é bem assim. No final das contas, elas também se dividem em 262. É estranho, não é? Agora, se você observasse apenas as formigas preguiçosas, já deve ter uma ideia do que acontece, não é? Elas também se dividem em 262. Em outras palavras, a lei de Pareto é uma lei natural, uma lei da natureza. Assim como quando você solta uma bola, ela sempre cai para baixo. Não, na minha casa ela cai para cima. Não, é claro que não. Da mesma forma, a lei de Pareto é uma lei natural. Na verdade, isso não é algo que os humanos possam controlar. Para dar um exemplo mais próximo, quando entramos no ensino médio, todos nós, em teoria, somos alunos com habilidades acadêmicas semelhantes. Mas quando chega a hora da formatura, as notas se polarizam. Alguns alunos conseguem entrar em boas universidades, enquanto outros mal passam ou correm o risco de não se formar. Além disso, não é verdade que todos os americanos são rápidos e que todos os indianos são lentos, ou que todos na segunda rua são temperamentais e todos na terceira rua são gentis, não é mesmo? Em todo lugar que você vá, geralmente você encontrará a proporção 262. Isso é a lei 262. Se você entender essa lei, as relações humanas se tornam mais fáceis. Por quê? Porque aquela pessoa irritante se transforma em outra pessoa no lado oposto. Por exemplo, se alguém tem uma opinião diferente da sua, você não precisa se preocupar com isso. Porque quando há duas pessoas que concordam com você, é natural que haja pelo menos duas pessoas que discordem. Por exemplo, algumas pessoas dizem que você não deve deixar comida no prato, enquanto outras dizem que forçar-se a comer não é bom. Ambas as opiniões são válidas, não é mesmo? E então há aqueles que dizem, por que não deixar isso para outra hora? E essas pessoas ajudam a equilibrar as coisas. Isso é parte da lei 262. E é uma lei natural. Se você tentar lutar contra isso, suas relações interpessoais se tornarão difíceis. Por exemplo, se você diz que a opinião de alguém está errada, debater ou discutir sobre isso é desperdiçar energia indo contra a lei natural.
Mesmo que você vença o argumento, no final só vai gerar ressentimento, pois a pessoa não mudará de opinião. Por que as pessoas não mudam de opinião? Porque é uma lei natural. Mas se você conhecer a Lei 262, você entenderá que sempre haverá alguém para discordar. E isso é simplesmente uma lei da natureza. Isso te permite aceitar rapidamente. Você não vai desperdiçar energia em discussões inúteis que não levam a lugar algum. Pessoas com opiniões diferentes não são inimigas, são apenas pessoas do outro lado. Além disso, não se preocupe com as pessoas que não gostam de você, porque se duas pessoas gostam de você, é natural que haja pelo menos duas que não gostem. Isso acontece porque algumas pessoas não querem ser odiadas por ninguém. Tentar agradar a todos só vai causar sofrimento. Além disso, você pode acabar preso num ciclo onde ninguém gosta de você. Por quê? Porque o equilíbrio natural está sendo perturbado. Mas se você entender a Lei 262, você vai perceber que é bom ser um pouco diferente. É bom ser odiado por algumas pessoas, e você não precisa se forçar a aguentar isso. Mas é claro, isso não significa que devemos ser egoístas. Por exemplo, se você diz que quer ter um esquilo de estimação em casa, algumas pessoas podem achar estranho, mas outras pessoas podem ficar animadas e apoiar sua ideia. É quando você encontra um equilíbrio. Sobre mascotes, sabe por que eles são tão populares? Porque eles não são perfeitos. Eles podem ser gordinhos ou ter pernas curtas. Eles enfatizam suas características únicas. Se você entender bem a Lei 262, perceberá que não é tão difícil ser você mesmo, mesmo que isso signifique não ser perfeito. E por fim, mais uma coisa: ter amigos desagradáveis, que só falam mal e nos deixam chateados, ou ter amigos malvados que nos incomodam, e isso é realmente difícil. É compreensível querer resolver esse tipo de situação, mas na verdade, muitas vezes não há muito o que fazer. Dizem que não podemos mudar os outros e é verdade. Não é tão simples fazer alguém mudar. Por que isso acontece? Por causa da Lei 262. É como querer arrancar as presas de uma cobra venenosa quando você a encontra na montanha. É uma ideia absurda. É uma escolha sábia para um adulto sair discretamente de um lugar assim. Da mesma forma, se você tem um amigo desagradável por perto, é melhor manter uma certa distância e evitar interações sempre que possível. Dessa forma, o equilíbrio melhora e você evita sentimentos negativos. Você poderá viver muito mais tranquilo do que agora. Então, resumindo tudo o que vimos até agora, percebemos que o equilíbrio 262 é a maneira mais fácil de viver. Para concluir, a Lei 262 é uma lei natural. Aceitá-la facilita as relações interpessoais. A primeira coisa é entender que quem discorda de você é apenas alguém do lado oposto. Discutir com pessoas que têm opiniões diferentes é apenas desperdício de energia. Você só precisa aceitar que sempre haverá alguém com uma opinião oposta. Em segundo lugar, até quem não gosta de você é apenas alguém do outro lado. Querer ser amado por todos é impossível e só vai te deixar infeliz. Ser honesto e mostrar sua personalidade é a melhor maneira de encontrar equilíbrio e viver mais tranquilamente. Por fim, até aquele amigo desagradável é apenas alguém do outro lado. Em vez de tentar mudar os outros, é melhor manter uma certa distância para alcançar um equilíbrio melhor. Além disso, as pessoas naturalmente tendem a se concentrar nas coisas negativas. É uma tendência natural conhecida como viés de negatividade. Mas se você fizer um esforço consciente para mudar seu foco para o lado positivo, como pensar nas boas qualidades das pessoas, ou em como fazer seus entes queridos felizes, e evitar ao máximo o negativismo, sua vida será muito mais agradável. Apenas com essas pequenas mudanças, acredito que seus dias se tornarão mais brilhantes, felizes e gratificantes. Então por hoje é isso. Se você clicar no botão de inscrição no canal, ficarei muito feliz. Obrigado por assistir até o final. Gostaria de encerrar expressando minha gratidão a você. Muito obrigado.